Amém, 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 amém. Hoje nós vamos estar trabalhando o sofrimento, né? Eu até trouxe aqui para nós vermos Nossa Senhora de Pietà. Jesus, Nossa Senhora sabe o que é sofrimento. Jesus na cruz sabe o que é sofrimento. E a Sagrada Família, ela representa para nós o sofrimento e a vitória sobre todos os sofrimentos. Em nossa vida, nós enfrentamos muitos sofrimentos, com a saúde, com vício, com morte de pessoas queridas por nós, né? As relações abusivas que nós temos visto diariamente, de qualquer forma, dor é dor. Então, nós devemos estar pensando, não o que nós estamos passando, mas o que Deus quer ao estar mostrando para nós, o que Ele quer, o que Ele está ensinando para nós com esse sofrimento, qual é o ensinamento que eu tiro disso? E aos poucos nós vamos estar vendo o que é esse sofrimento. Hoje nós trouxemos o João Serazo para apresentar para nós essa lição do sofrimento. Ele que está aqui conosco vai se apresentar um pouquinho. Boa noite, seja bem-vindo, João. Muito obrigado, boa noite. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Aqui eu tive um problema aqui, meu celular acabou não funcionando, não consegui entrar, peguei o notebook da minha irmã aqui às pressas, mas tá muito Deus seja louvado. Se tá bom, vamos fazer, que o Espírito Santo nos conduza. Também temos aqui a Teca, que ela vai fazer para nós a leitura. E sobre os dois que estão aqui presentes conosco, a Teca e o João, nós pedimos a Nossa Senhora que venha abençoá-los, que venha ampará-los, que o Espírito Santo traga através deles toda a mensagem que Deus quer passar para nós. Rezemos por eles, pela fortificação do Espírito Santo sobre eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teca. Oi, boa noite. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos dar início ao 47º encontro, o sofrimento. João, conforme eu vou lendo, e daí você fala onde que eu tenho que parar para que você possa fazer, tá bom? Tá bom. Nessa parte das passagens, a cada trecho que a senhora lê, pode parar que eu vou comentar um por um, aí depois, mais para frente, a gente vai fazendo. Tá ok. Tá bom? Obrigado. Romanos 8, 17 e 18. E se filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura, que nos deve ser manifestada. Então, meus irmãos, para que a gente possa começar a nossa reflexão, essa primeira passagem é muito importante para que a gente possa entender. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Nós, como católicos que somos, nós somos cristãos. E o que é o cristão? O cristão é aquele que imita a Cristo. Então, todos nós, eu e você, nós somos convidados a sermos imitadores de Cristo em nossa vida. Diante disso, é natural que o quanto que Cristo sofreu, né? A FIF mostrou a imagem de Nossa Senhora de Pietà,
Jesus todo ensanguentado, depois de todo o sofrimento, que Nossa Senhora o acolhe em seus braços, isso tá mostrando aí de novo. Jesus sofreu muito durante toda a sua vida terrena, e nós, como imitadores deles, somos convidados também a aceitar o nosso sofrimento e bem viver o sofrimento, né? O maior sofrimento que existiu aqui na Terra foi o de Cristo. Mas nós, enquanto cristãos que somos, enquanto humanos que somos, porque todos os humanos passarão por sofrimentos, nós teremos também os sofrimentos em nossas vidas. E é muito importante nós sabermos que, se eu vou passar pelo sofrimento, bem ou mal, estando com Deus ou estando totalmente afastado de Deus, eu vou ter que passar. Então, nós, como católicos, nós somos convidados a dar um sentido ao nosso sofrimento. Diante das dificuldades da vida, é sempre muito interessante e muito frutuoso nós pensarmos: qual o sentido que eu estou dando a esse meu sofrimento? Qual o sentido que eu estou dando a essa dificuldade que eu estou enfrentando? Ninguém gosta de passar por um sofrimento, ninguém gosta de passar por uma dificuldade, até porque gostar disso, por gostar, isso é masoquismo. A pessoa que gosta de sofrer por sofrer, ela tem algum problema. Nós não gostamos de sofrer por sofrer, mas se nós temos que enfrentar, como que nós enfrentaremos e qual o sentido que nós daremos a isso? O que nós podemos fazer para que esse sofrimento traga um retorno positivo para nós? O que nós podemos fazer para que, em meio a esse sofrimento, nós possamos nos aproximar ainda mais de Deus? E é isso que nós somos convidados, adiante do sofrimento, nos aproximar ainda mais de Deus. Se nós fizermos isso, esse sofrimento vai dar bons frutos à nossa alma. São Padre Pio, ele vai dizer assim: bendito seja a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu, o problema que te faz buscar a Deus. Quantas pessoas, muitas vezes, só buscam a Deus diante de uma dificuldade, diante de um sofrimento, diante de uma enfermidade, diante de algum problema que está enfrentando. E bendito seja por isso. Quantas conversões, quantas mudanças de vida Deus já realizou em meio de pessoas que o buscaram por conta de uma necessidade, por conta de uma dificuldade que estavam passando, e a vida foi totalmente transformada. Eu aposto que aqui conosco tem muita gente que se aproximou de Deus, que se aprofundou na fé, que passou a viver a fé verdadeiramente, depois de passar por uma dificuldade, e essa dificuldade gerar uma intimidade com Deus. Nós somos convidados a isso. Quando a dificuldade vem, nós somos convidados a ter uma intimidade maior com Deus, a, por meio da dificuldade, nos aproximar mais do Senhor, nos unir a Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a unir a Cristo e sofrer com Ele. Unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos da cruz de Cristo, né? São Paulo vai dizer ali: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. E não tem mesmo. Não tem mesmo, porque no céu, a grandeza do céu, a nossa felicidade no céu, não se compara com qualquer dificuldade que a gente vá enfrentar aqui na Terra. Que nós possamos ter sempre esse olhar espiritual, pensando na finalidade da nossa vida. A finalidade da nossa vida é bem vivermos para que um dia a gente chegue ao céu e que a gente possa usar os sofrimentos e as dificuldades que aparecem na nossa vida para nos unirmos a Cristo, ser mais íntimo dele e assim caminhar mais em direção ao céu. Pode continuar. Romanos 8, 35, 36. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente. Está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matador. Muito obrigado. Irmãos, nós precisamos ter a certeza, em meio às dificuldades, e até quando nós não estamos enfrentando nenhuma dificuldade, da grandeza do amor de Deus por nós. O que poderá nos separar do amor de Deus, vai dizer São Paulo, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição. Talvez hoje, nenhuma enfermidade na sua família, um desemprego,
ou independente de qualquer sofrimento que as situações tenham te causado, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nós precisamos sempre estar unidos a Cristo e amá-lo verdadeiramente, não abandonar a Cristo diante dos sofrimentos, né? Porque, às vezes, quando a pessoa não é da igreja, um sofrimento vem e faz com que ela se aproxime. Mas, às vezes, muitas pessoas que estão dentro da igreja, o sofrimento, depois que ela já está caminhando, o sofrimento faz com que ela se afaste. E não, meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é imenso para conosco. Deus nos ama infinitamente. Mas e a resposta que eu dou para esse amor? E como que eu respondo com a minha vida, né? É isso que nós devemos nos perguntar, né? E nos unir diante das dificuldades, estar mais próximo de Deus, buscando a força para que a gente possa enfrentar as dificuldades. A gente precisa amar a Deus, principalmente na nossa dificuldade, para que assim nós possamos ser fortalecidos e usar dessa dificuldade uma ponte para que a gente chegue ao céu, né? Vejamos os mártires da nossa igreja, quantos sofrimentos que foram impostos a eles durante toda a vida, mas principalmente ali, quando houve o seu martírio, muitos queimados, muitos com a cabeça cortada, alguns crucificados, e tantos outros martírios a que os nossos santos foram submetidos. E eles usaram daquele sofrimento como uma ponte para chegar ao céu, como uma forma de se unir e de amar a Deus. Que o meu e o seu sofrimento, que a minha e a sua dificuldade, seja isso para mim e para você também, seja uma ponte que nos leve ao céu, seja uma forma de amar e de unir e de estarmos mais próximos do coração de Deus. Aí, pode ler as duas juntos, tá? Eu me enganei, tá? 2 Coríntios 1, 5 e 6, com efeito, à medida que em nós cresce o sofrimento de Cristo, cresce também por Cristo as nossas consolações. Se, pois, somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se efetua em vós pela paciência em tolerar os sofrimentos que nós mesmos suportamos. 2 Coríntios 4, 16 e 17, é por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior, nosso homem interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, porque não mirávamos as coisas que se veem, mas sim as coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. As quatro passagens que nós lemos foram escritas por São Paulo. São Paulo entendeu muito bem essa questão de como vivenciar o sofrimento, né? Ele mesmo vai dizer que em tudo devemos dar graças, e quando ele foi preso, quando ele estava sofrendo, em tudo ele dava graça ao Senhor. Até no momento do seu martírio, ele dava graça ao Senhor. Ele vai dizer, ali na primeira passagem, que à medida que nos crescem os sofrimentos, crescem também por Cristo as nossas consolações. Nós precisamos entender, meus irmãos, e ter a certeza no nosso coração que é Cristo que nos consola diante das dificuldades. É Cristo que nos acolhe, é Cristo que escuta a nossa oração, é Cristo que enxuga as nossas lágrimas, é Cristo que providencia aquilo que precisa ser providenciado para que as coisas possam mudar e possam melhorar. Nós precisamos ter essa certeza de que Cristo nos ama, principalmente no momento da dificuldade. Deus não nos abandona em momento algum. Em momento algum nós estamos sozinhos, porque o Senhor está sempre conosco. E se Deus permite essas situações, é porque Ele pode tirar um bem maior disso, né? Fazendo referência já à segunda passagem, o bem maior do sofrimento que pode ser tirado é um encaminhamento para a nossa salvação. É um encaminhamento para a nossa salvação. Nós só conseguiremos entender isso que São Paulo diz e que eu estou tentando dizer para vocês quando nós não olharmos as coisas com os olhos aqui do mundo,
Porque hoje o mundo vê as coisas e pensa somente naquilo que acontece aqui. Mas nós católicos não pensamos assim, nós precisamos ter a certeza de que nós temos uma alma. E nós temos uma alma para salvar, nós precisamos lutar pela salvação da nossa alma. Quando eu vejo isso, quando eu tenho a noção, a consciência disso, eu sei que eu preciso viver bem aqui e enfrentar as dificuldades e fazer dessas dificuldades meios para que um dia eu chegue à salvação, né? Para que um dia eu chegue no céu, ou às vezes passar pelo purgatório antes de chegar ao céu. E se eu não viver, se eu não amar a Cristo aqui, o meu destino será o inferno. Se eu não viver aquilo que Deus nos pede, infelizmente, meus irmãos, nós seremos condenados. Nós seremos condenados. E nas dificuldades, nas tribulações, parece que fica ainda mais difícil de nós vivermos aquilo que Deus quer. Mas voltando, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos lutar pela salvação das nossas almas. E o sofrimento tem que nos levar a isso. A vida, as pessoas hoje que só pensam na vida aqui na Terra, quando aparece uma dificuldade, as pessoas ficam inconsoláveis. Elas não aceitam. Por quê? Porque a vida aqui é curta, eu preciso aproveitar, eu preciso curtir, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas nós precisamos ter uma visão do pós-vida, do pós-morte, entendeu? Quais as sementes que eu estou plantando hoje em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, para que eu possa vir a colher depois? Eu só consigo ver sentido no sofrimento, eu só consigo encarar o sofrimento com alegria quando eu vejo que isso é para a maior glória de Deus. E nós não temos noção disso, tanto que São Paulo vai dizer, pois as coisas que não se veem, as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós precisamos nos preocupar com as coisas eternas, não ficar apenas nisso que é raso, de nos preocupar somente com as coisas aqui da terra. Mas quando eu olho para o céu e quando eu busco o céu, aí eu amo até em meio ao sofrimento, até em meio à dificuldade. Aí eu pego a minha cruz, como o Senhor nos pede, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu pego a minha cruz e carrego e me empenho para que eu possa chegar ao destino final da corrida. Não reclame da sua cruz, é ela quem vai te levar para o céu. É por meio da sua dificuldade, é por meio das tribulações que você enfrenta, que você vai chegar no céu. Que nós possamos olhar as coisas com esses olhos espirituais, e não somente de forma rasa, como as pessoas do mundo hoje, infelizmente, têm olhado. Que o sofrimento, que as dificuldades sejam meios para que nós possamos um dia estar no céu com Cristo. Pode seguir. Catecismo 385. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. No entanto, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males da natureza, que aparecem como ligados aos limites próprios das criaturas. E, sobretudo, a questão do mal moral. De onde vem o mal? Eu não sei ler essa palavra aqui em latim, irmãos. Pode pular, não tem problema não. Ele vai falar ali na frente. Procurava a origem do mal e não encontrava a solução. Diz Santo Agostinho, a sua própria busca dolorosa só encontrará saída na conversão ao Deus vivo, porque o mistério da iniquidade só se esclarece à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou, ao mesmo tempo, a extensão do mal e a superabundância da graça. Devemos, portanto, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar da nossa fé naquele que é o seu único vencedor. Meus irmãos, o Catecismo vai dizer que Santo Agostinho, grande santo, filósofo, extremamente inteligente, buscava a origem do mal e não encontrava a solução. O sofrimento em nossas vidas, ele pode ser por várias coisas, pode ser causado por várias coisas. Às vezes, por um acaso, mas às vezes consequência do mal que nós fizemos, de um mal que fizeram a nós. Pode ser por N motivos que o sofrimento pode chegar até nós, que as dificuldades podem chegar até nós. Muitas vezes nem culpa nossa mas a dificuldade chega. Mas o que importa de fato, irmãos, é a finalidade que eu vou dar a isso. Qual é a melhor saída para isso? E o próprio Catecismo vai dizer
que a saída para isso é a conversão a um Deus vivo. A um Deus vivo. Nós precisamos ter essa ciência e lutar para viver isso, de que o sofrimento, a dificuldade é para uma conversão da nossa alma. Talvez se você já se converteu, para uma conversão mais profunda. Nós sabemos que todos nós, da maneira que nós estamos, nós precisamos nos converter ainda, nós precisamos mudar. E é para isso que muitas vezes o sofrimento vem em nossa vida, para que a gente possa se converter mais e se aprofundar ainda mais em Cristo. O sofrimento vem fazer com que a gente mude o nosso pensamento, mude os nossos sentimentos, mude as nossas ações, e para que assim a gente possa viver mais próximo de Deus, para que a gente possa viver uma fé mais profunda. Eu gostaria de falar um pequeno testemunho do que aconteceu comigo, né? Só para que a gente possa demonstrar isso, né? O ano passado, mais ou menos nessa época do ano, o meu pai foi diagnosticado com câncer, e aí nós começamos um tratamento de radioterapia para que pudesse alcançar a cura, né? Foi um momento muito difícil, ninguém esperava, e de repente aconteceu, os médicos falaram, tudo mais, fez os exames, e um momento de muita angústia, de muita dificuldade, né? Aqui em casa, eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã, nós nos unimos em oração. Foi algo muito interessante, porque a dificuldade, o sofrimento daquela enfermidade gerou uma grande mudança na nossa família, na nossa postura, na nossa vida de oração, mudou o nosso convívio entre nós, a maneira da gente se tratar, da gente se relacionar um com o outro. Eu percebi que a minha família começou a buscar mais a Deus diante da dificuldade, diante daquele sofrimento. E é para isso que muitas vezes o sofrimento vem na nossa vida. É isso que o catecismo vem a dizer. A sua própria busca dolorosa só encontrará saída na conversão ao Deus vivo. O sofrimento tem que nos levar a uma conversão, a um amor, a uma proximidade a esse Deus vivo. É o sofrimento que gera mudança em nossos corações e nas nossas atitudes. Muitas vezes, quando nós nos abrimos diante da dificuldade, é isso que acontece. Catecismo 618. A cruz é o único sacrifício de Cristo, mediador único entre Deus e os homens. Mas porque na sua pessoa divina encarnada, ele se uniu, de certo modo, a cada homem. A todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal, por um modo só de Deus conhecido. Convida os discípulos a tomarem a sua cruz e a segui-lo, porque sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. De fato, quer associar ao seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários. Isto realiza-se em um sumo grau, em sua mãe associada mais intimamente do que ninguém ao mistério do seu sofrimento redentor. O catecismo também vai dizer que, a todos nós temos a possibilidade de se associar a esse mistério pascal, que é o carregamento da cruz. Olha a grandeza disso. Nós somos convidados a nos unirmos, a fazer parte desse mistério, a fazer parte do carregamento da cruz de Jesus, dos seus sofrimentos. E é isso que acontece quando eu e você pegamos a nossa cruz, colocamos sobre os nossos ombros e enfrentamos os sofrimentos da vida e lutamos, né? Quantos sacrifícios que muitas vezes nós já tivemos que fazer para inventar essas dificuldades, né? Santa Teresinha do Menino Jesus sofreu muito diante da sua enfermidade, diante de todas as dificuldades, da perda da sua mãe e tudo mais. E ela vai dizer assim, o sofrimento unido ao amor é o que faz o sentido do sofrimento. Ela diz assim, o sofrimento unido ao amor é a única coisa que me parece desejável neste vale de lágrimas. Não creio não creias que pode amar sem sofrer muito. Meus irmãos, quem ama verdadeiramente, de uma forma ou de outra, por conta desse amor, vai ter que sofrer. Muitas vezes,
o fato de nós amarmos a Deus, de nós amarmos o nosso próximo, de nós amarmos as pessoas, faz com que haja alguns sofrimentos em nossa vida, porque o sofrimento, ele prova o amor. Se algo que se diz amor não é capaz de suportar um sofrimento, de não suportar uma dificuldade, não é verdadeiramente amor. Porque o amor, ele passa pela cruz. Todo amor, ele jorra da cruz. Se o amor não tiver a cruz como sentido, ele não é amor, porque Cristo é a fonte de todo amor. A mesma Santa Teresinha também vai dizer: logo quando me levanto, eu penso nos sofrimentos que terei que enfrentar nesse dia. Então se alegrava, porque quando eu sofrer, eu vou provar que amo Jesus. Olha a grandeza dessa santa. Ela se alegrava ao saber dos sofrimentos que ela passaria naquele dia, porque ela sabia que enfrentando os sofrimentos e amando através daqueles sofrimentos, ela agradaria a Cristo. Também eu e você, meus irmãos, quando nós enfrentamos os sofrimentos com alegria, quando nós lutamos, nós também estamos amando a Cristo. Quando nós fugimos e tentamos escapar de todas as formas, nós estamos negando a Cristo. Mas quando eu me uno a Cristo para enfrentar o sofrimento, eu estou amando a Ele. Eu estou amando a Ele. Todo amor só é verdadeiro quando ele consegue enfrentar uma dificuldade. Veja, uma mãe, quando tem um filho pequeno que ama muito, quantas noites mal dormidas, dor ao amamentar e tantas dificuldades, mas aquilo ali é o amor, porque o amor passa pela cruz. E se nós amamos, nós precisamos enfrentar os sofrimentos de bom grado e encontrar nele uma forma de amar a Deus. Diário de Santa Faustina, 669. Minha filha, o sofrimento será para ti um sinal de que estou contigo. Como nós já dissemos lá na parte da leitura da Bíblia, o sofrimento, Jesus disse isso para Santa Faustina, que o sofrimento era um sinal de que ele está contigo, mas nós precisamos ter a certeza em nosso coração de que Cristo também fala isso para nós, que nos sofrimentos ele está conosco, que nas dificuldades ele está conosco, que na enfermidade, no problema financeiro, seja qual for a dificuldade, meu irmão, minha irmã, o Cristo está conosco. O Cristo está comigo, diante das dificuldades que eu enfrento, o Cristo está com você. Nós precisamos ter essa certeza e não pestanejar nisso. Nós precisamos ter muito claro isso, de que o Senhor caminha ao nosso lado, de que o Senhor nos carrega em seu colo diante das dificuldades, e de que Ele sempre quer o nosso bem, e principalmente o bem da nossa alma, Pode continuar e pode ler os dois juntos, tá? O 369 e o 379, tá? Uma hora de reflexão sobre a minha dolorosa paixão tem maior mérito do que um ano inteiro de flagelação até o sangue. A reflexão sobre as minhas dolorosas chagas é muito proveitosa para ti, e a mim causa uma grande alegria. Lembrai-vos da minha paixão, e, se não credes nas minhas palavras, credes ao menos nas minhas chagas. Meus queridos, Deus dá uma dica muito valiosa para nós, né? Aqui ele diz que a questão de quando ele fala da flagelação é que para se mortificar, para fazer penitência, muitas pessoas se flagelavam, e ele vai dizer que a meditação da sua paixão vale muito mais do que isso. Deus nos dá uma grande arma para que nós possamos enfrentar as dificuldades. Por meio de Santa Faustina, ele vai dizer: medite a minha paixão, medite a minha paixão. Olhe para as minhas chagas dolorosas, olhe para todo o sofrimento que eu enfrentei. E quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo, nós unimos o nosso sofrimento a Ele e vemos que Ele está conosco, Olha a grandeza do tanto de mérito que nós recebemos ao meditar a paixão de Cristo. Assim como nós meditamos ali que Cristo carregou a cruz, por meio daquela meditação nós sentimos e nós percebemos que o Cristo está ali carregando a nossa cruz conosco, assim como o Cirineu o ajudou, Ele está ajudando. Que a gente possa mergulhar nessa meditação e meditar sempre a paixão do Senhor. Porque isso nos consola, isso nos fortifica, isso transforma o nosso coração, isso nos faz mais humano. São Boaventura vai dizer: se quereis progredir no amor de Deus, meditai todos os dias a paixão do Senhor.
Nada contribui tanto para a santidade das pessoas como uma paixão de Cristo. Se nós queremos ser santos, se nós queremos viver a vontade de Deus aqui na terra, nada pode nos ajudar mais do que meditar sempre, do que meditar todos os dias a paixão de Cristo. Meditar a paixão de Cristo é nos unir a Ele, é se compadecer do sofrimento de Cristo que foi por nós, que foi por mim, que foi por você. Se nós podemos superar um sofrimento e uma dificuldade, foi porque Cristo venceu a morte. Isso é a origem de tudo. Então, meus irmãos, diante disso, que nós possamos atender o pedido que o Senhor fez a Santa Faustina e faz a todos nós. Meditemos a paixão de Cristo. Meditemos, que a gente possa olhar para o crucifixo que tem na nossa casa e meditar ali o sofrimento, rezar a via sacra. Enfim, as meditações que nos levam a pensar na paixão de Cristo produz muitos frutos e nos transformam e nos fortifica para que a gente possa viver a vontade de Deus. 166 e 953. Pode ler só o 66, por favor? Pois sim, pois não. Obrigado. Deus, às vezes, permite coisas estranhas, mas isso acontece sempre para que se manifeste na alma a virtude, ou para que se exercite. É por isso que existem os dessabores. Tá certo isso? Parece que está diferente. Não, tá certinho, tá certinho. Tá certo? Certinho, obrigado. Quando nós enfrentamos o sofrimento, as nossas virtudes são colocadas à prova. Quando está tudo bem e a gente consegue ter uma vida de oração, viver bem, às vezes a gente até fica orgulhoso, né, achando que nós já somos santos e tudo mais, mas diante do sofrimento, nós somos obrigados a trabalhar as nossas virtudes, né? Esses dias aconteceu algo muito, muito engraçado comigo. Eu estava pensando que eu tinha progredido bem na questão da paciência. Nossa, estou me tornando uma pessoa mais paciente. Mas aí, diante de uma dificuldade, em outro momento eu falei, não estou, porque diante do sofrimento, das dificuldades, as nossas virtudes são colocadas à prova. E ali a minha virtude da paciência foi colocada à prova e eu percebi, estou muito longe de ter essa paciência. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui se identificam com isso que eu estou falando, porque diante das dificuldades, diante das dores, nós somos convidados a exercitar a humildade. Quantas vezes o sofrimento faz com que nós tenhamos que ser mais humildes, mais caridoso, mais paciente? Enfim, tantas e tantas virtudes que o sofrimento pode nos trazer. Então, os momentos difíceis da vida, se nós soubermos vivermos e nos unirmos a Cristo, trará grandes proveitos à nossa vida. Nos transformará como pessoa, nos moldará. Quando nós unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, ele nos molda e nos transforma através da nossa fragilidade, porque diante da dificuldade nós ficamos mais frágeis e aí nós nos abrimos mais à ação de Deus. Tem um santo que eu não me recordo agora, ele diz que há corações em que Deus só consegue entrar partindo-os. Quantas pessoas que o coração era duro, mas diante do sofrimento o coração se abriu, e muitas vezes eu e você somos assim. Que nós possamos permitir que, diante dos sofrimentos, das dificuldades da vida, o Senhor nos molde, o Senhor nos modele e vá fazendo a sua vontade em nós. Pode continuar. 953. Hoje, os meus sofrimentos aumentaram um pouco. Não somente sinto dores maiores em ambos os pulmões, mas também dores estranhas nos intestinos. Sofro tanto quanto a minha frágil natureza é capaz de suportar. Que tudo seja pelas almas imortais, para pedir a misericórdia a Deus pelos pobres pecadores e a fortaleza para os sacerdotes. Oh, que grande respeito tenho pelos sacerdotes, e peço a Jesus, o sumo sacerdote, muitas graças para eles. E a gente chega num ponto extremamente importante da nossa reflexão, porque eu estou falando muito de dar sentido ao sofrimento, né, de fazer com que não seja algo vazio, algo que a gente passe e que não produza nada em nós. E aqui Santa Faustina vai nos mostrar uma forma maravilhosa de dar sentido ao nosso sofrimento. Nós podemos oferecer a Deus os nossos sofrimentos, seja pela conversão dos pecadores,
seja pelas almas do purgatório, seja pelos sacerdotes, assim como ela faz, reconhece a importância dos sacerdotes de fazer sacrifícios para ele. Então, qual o destino que eu vou dar ao meu sofrimento? Quando nós bem sofremos e nos unimos a Deus, nós recebemos méritos por conta da forma em que nós agimos. Aonde eu vou destinar esses meus méritos? Né? Muitas dessas coisas, de fazer sacrifício, de fazer mortificação, essas coisas, aqui na Terra nós não conseguimos entender, mas nós só veremos os frutos disso quando nós estivermos no céu. Porque é um mundo espiritual onde as nossas atitudes refletem nesse mundo espiritual. Então, como que uma dor, como ela diz ali, que a dor nos seus pulmões, no seu intestino, como que uma dor que ela oferece a Deus pode fazer com que as coisas se transformem? Muitas vezes a gente pensa assim, mas Santa Faustina, grande santa, vem mostrar que isso sim acontece. E eu e você, nós podemos oferecer a nossa enfermidade, oferecer talvez o nosso desemprego, seja o que for que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, você pode sim oferecer a Deus, seja qual for a intenção, mas para que as coisas aconteçam conforme a vontade dele. Como a conversão dos pecadores, com certeza é uma vontade de Deus. Então, quando eu ofereço o meu sofrimento a isso, as coisas podem acontecer ainda mais por conta disso. Que nós nos unamos a Cristo, oferecendo os nossos sofrimentos e sacrifícios a Ele, assim como fez Santa Faustina. Diário de Santa Faustina, 948. Hoje, durante a devoção da paixão, vi Jesus martirizado, coroado de espinhos, nas mãos segurava um caniço. Jesus permanecia calado e os soldados rivalizavam em atormentá-lo. Jesus não dizia nada, apenas olhava para mim. Neste olhar, senti o seu martírio, tão terrível, que nós nem fazemos ideia do que Jesus sofreu por nós antes de ser crucificado. A minha alma estava cheia de dor e saudade. Senti na alma uma grande aversão pelo pecado e a minha menor infidelidade se apresentava como uma elevada montanha. E procuro desagravá-lo pela mortificação e por penitências. Quando vejo Jesus martirizado, o meu coração se dilacera e penso: o que será dos pecadores se não souberem tirar proveito da paixão de Jesus? Na sua paixão, vejo todo um mar de misericórdia. Aqui um relato até forte, né, das visões de Santa Faustina, perdão, de Santa Faustina. E nós precisamos, irmãos, ter uma consciência em nós de que nós não queremos sofrer, nós temos dificuldade em passar pelo sofrimento, mas os nossos pecados fazem Jesus sofrer. Quando eu medito a paixão de Cristo, quando eu medito tudo o que Cristo passou, aqui ela vai dizer que antes mesmo de ser crucificado, tamanho era o sofrimento, né? Tamanho era o sofrimento de Deus. E aí depois, durante o processo de carregar a cruz e de ser crucificado, quão grande, na flagelação, quão grande foi o seu sofrimento. Assim como nós não queremos sofrer, e não queremos que as outras pessoas nos façam sofrer, nós precisamos ter a consciência de que o nosso pecado faz Jesus sofrer. O meu e o seu pecado ofende e fere a Deus. Quantas vezes eu e você chicoteamos Jesus, nós o levamos a um sofrimento que nós não temos nem ideia. É isso que o nosso pecado faz. E aí Santa Faustina vem dar novamente a dica de nós meditarmos a paixão de Cristo. Quão importante é nós meditarmos a paixão de Cristo. Saber que, independente de qual seja o sofrimento, se juntar o sofrimento de nós todos que estamos aqui, não chegará nem perto do tanto que Jesus sofreu. Todos nós juntos, o sofrimento de nós todos juntos não chegará perto do sofrimento de Jesus. E aí, quando eu reflito sobre a paixão do Senhor, eu vou sendo fortalecido para enfrentar as dificuldades e encontrar um sentido ali, um sentido. Quantas pessoas ficam depressivas ou têm outros problemas nesse sentido por conta das dificuldades, né? Que nós possamos rezar por essas pessoas também, mas que nós possamos encontrar o sentido em Cristo. Encontrar o sentido em Cristo. A nossa vida tem que ser para amar e servir a Deus. É para isso que nós viemos nessa terra.
se eu não estiver amando e servindo a Deus e unindo-me a Ele por meio disso, eu não estou vivendo do jeito que Deus quer, do jeito que Deus quer. E a paixão de Cristo, meditar a paixão de Cristo, o sofrimento, as dores de Cristo, faz com que isso aconteça, faz com que nós unamos a Ele. Porque quando eu sei que o meu pecado ofende a Deus, fere a Deus, quando eu sei que quando eu me afasto de Deus, eu estou ferindo a Deus e eu medito o seu sofrimento, eu falo, olha, Jesus já sofreu demais, olha tudo que Jesus sofreu por mim, eu vou fazer Jesus sofrer mais ainda? E aí a gente luta verdadeiramente contra o pecado, aí a gente luta para amar a Deus quando as coisas estão boas e quando as coisas estão nos sofrimentos, a todo instante. Então, irmãos, vamos nos unir à cruz de Cristo, né? Se eu não me engano é Santo Afonso que fala, pregue o meu coração aos teus pés na cruz e que dali nunca mais me afaste. Que a gente peça isso a Deus, a estar pregado com Ele na cruz e de a gente carregar a nossa cruz e não nos afastar dele em momento algum. 955. Hoje ouvi estas palavras na alma. Hóstia agradável a meu Pai. Fica sabendo, minha filha, que toda a Santíssima Trindade tem especial predileção por ti, porque vives exclusivamente da vontade de Deus. Não há sacrifício que possa ser comparado a isso. Pode continuar, por favor. Pode ler esse outro, tá? 1032 e 1512. Ajuda-me, minha filha, a salvar as almas. Une os teus sofrimentos à minha paixão e ofereça-os ao Pai Celestial pelos pecadores. Minha filha, medita com frequência sobre os sofrimentos que por ti suportei. E nada do que sofres por mim te parecerá grande. Tu me agradarás mais quando meditares sobre a minha paixão dolorosa, por minha dolorosa paixão, une os teus pequenos sofrimentos com a minha dolorosa paixão, para que tenham valor infinito diante da minha majestade. Nesses pontos, nós vemos que aquilo que eu falei, Santa Faustina está, aliás, né, eu com base em Santa Faustina disse isso, e aí a gente começa a perceber que tudo isso que eu falei está em consonância com aquilo que ela disse, né, com aquilo que o próprio Cristo revelou para ela. Ele diz assim, une os teus sofrimentos à minha paixão e oferece-os ao Pai Celestial pelos pecadores, né, nós somos convidados a isso, a unir o nosso sofrimento. Falo mais uma vez, que nós possamos unir os nossos sofrimentos à paixão de Cristo, meditar a paixão de Cristo, refletir sobre as suas dores, sobre todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, na agonia, na flagelação, no carregamento da cruz, a sua coroação de espinhos, todo o seu sofrimento que ele passou, e assim sermos fortalecidos por isso, por essa meditação. Mas que o nosso sofrimento não seja em vão, não seja um sofrimento simplesmente por sofrer. Todos nós vamos sofrer, todos nós vamos ter que enfrentar dificuldade, mas que nós possamos dar o sentido de oferecer isso a Deus, oferecer pelos pecadores, como diz ali no 1032, oferecer pelas almas do purgatório, pelos sacerdotes, pelos doentes, pelos necessitados, mas que a gente possa, sim, dar um sentido, nos unir a Deus e oferecer a Ele esses sacrifícios para que Ele possa usar conforme a vontade dEle. Nos unamos a Cristo, meus irmãos, nos unamos a Cristo por meio do nosso sofrimento. 324. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pela qual se resgatam as almas, e é o sofrimento, unido ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro compreende essas palavras. O amor carnal nunca as compreenderá. Santa Faustina vai dizer ali, né? Jesus vai dizer a ela, né? Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas, e é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Então, nesse último ponto que nós estamos lendo, eu friso novamente, irmãos,
unamos os nossos sofrimentos ao sofrimento de Cristo, que a gente possa entregar esse sofrimento a Ele, né? Olha o começo desse ponto. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo. Jesus ali todo ferido, com a maioria da sua carne já tinha sido arrancada pelos chicotes que o batiam e arrancavam a sua carne. Já tinha passado por tantos e tantos e tantos sofrimentos, e ele não pensava nele, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Ele pensava em mim, ele pensava em você. Ali na hora da cruz era nisso que ele pensava. Diante do sofrimento de Cristo, ele pensou em nós. Que nós, diante dos nossos sofrimentos, possamos sempre pensar em Deus, sempre pensar em Cristo e estar junto a Ele e unir o nosso sofrimento a Ele. Muito obrigada, João. Nada, que isso, eu que agradeço. Nessas colocações suas, eu queria fazer duas colocações. A primeira, muitos dos nossos apóstolos não têm conhecimento, mas Jesus, ele pede a Santa Faustina e ele demonstra a Santa Faustina a importância da alma sofredora. A alma sofredora. E o que é essa alma sofredora? Ela explica, nós sabemos que é muito importante no nosso cenáculo, nós temos uma alma sofredora. De repente, essa alma, a pessoa, ela frequenta a nosso cenáculo. De repente, ela não frequenta, mas nós sabemos dessa pessoa que sofre muito. Então, o que é essa alma sofredora? Seria aquela pessoa, aquela alma, que nós vamos pedir a ela, para ela orar pelo nosso cenáculo, fortificar os apóstolos. E, em troca, todos os apóstolos do cenáculo e também outros se juntarem, eles rezam por ela, entendeu? Então, a alma sofredora é um participante muito importante do cenáculo, porque às vezes a pessoa fala, mas ninguém quer admitir que é uma alma sofredora. Mas ela está sendo uma alma sofredora sozinha, uma alma sofredora sozinha, e a partir do momento que ela vamos dizer assim, socializa esse sofrimento, né, então ela vai ter mais força, ela vai ter mais condição de enfrentar seu sofrimento e, às vezes, rapidamente conseguir a cura, né. A alma sofredora é muito importante no nosso meio. E a gente também, nós estamos falando sobre o sacrifício, né. O sacrifício, até nesse domingo passado, Jesus mostrou, eu quero misericórdia e não sacrifício. Então, Santa Faustina, ela fala de todo o problema que ela tem e o sacrifício que ela faz. Aquele tempo, usava muito fazer uma martirização, né, do próprio corpo, usar os silícios, nós já falamos outro dia a respeito do que seria esse silício, né. E, no entanto, a gente vê que o que Jesus quer de nós, ele mostra para ela e mostra para outros santos também, que ele quer misericórdia. Ali no momento que ele te pede, veja o meu sofrimento na cruz, medita sobre o meu sofrimento. Então, só o fato de você pegar bem assim, sabe, dignamente, pensar a respeito de tudo aquilo que Jesus passou, todo o sofrimento que ele teve, aquilo já é, como ele falou, como você explicou, é muito mais do que qualquer sacrifício. Às vezes tem pessoa que faz sacrifício para conseguir, né, o que acontece, só que ela faz o sacrifício, mas ela já faz, já se sofrendo, mas será que eu vou aguentar, ficar tanto dia, o dia inteiro sem comer alimento? Mas aí o que acontece? Ela fica sem alimento, mas ela não tem a misericórdia de pensar, de dar o alimento para a pessoa que necessita, né? Então, nós temos bastante coisa para nós pensarmos nessa lição de hoje, principalmente a respeito da alma sofredora, E como Santa Faustina, nós aprendemos a oferecer, que você explicou muito bem, e é o que eu estou tentando fazer, tudo o que eu passo, eu ofereço pela salvação das almas do purgatório e pelos agonizantes. Isso é uma graça muito grande alcançada aos olhos de Jesus, viu? Nós vamos passar agora para a nossa partilha. Né? Pode falar, sim. Com certeza, isso de oferecer os sofrimentos pela conversão dos pecadores, né? Às vezes a gente fala em fazer sacrifício, alguma coisa e oferecer, né?
mas isso é muito mais simples, né? Nós pegamos o exemplo de Santa Teresinha, ela no convento não enxugava a testa, simplesmente para deixar o suor escorrer, e aquele suor incomodava. Então, olha, Senhor, esse incômodo do suor escorrer aqui na minha testa, não vou limpar isso como um sacrifício pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Então, às vezes, quando se fala em oferecer sacrifício, pensa em algumas coisas grandiosas, mas o X da questão consiste nas pequenas coisas do dia a dia, nós estarmos em constante oração e sempre oferecendo isso a Deus, que nem nós estávamos falando do sofrimento. Às vezes a gente tem alguma notícia, alguma coisa, recebi uma notícia, oferecer aquilo que você está passando também a Deus, e assim a gente sempre oferecendo e entregando a Deus esses sacrifícios e essas boas ações. Só para complementar o que você disse. Certo, muito obrigada, João. A nossa primeira partilha... Oi, fala, Socorro. Então, eu fico pensando hoje esse cenáculo falando sobre o sofrimento, justamente no dia de Padre Cícero, né, que ele foi proibido de celebrar, né, por um tempo. Imagine o sofrimento, né, que ele viveu, né, porque tanto gostava de celebrar, de estar com o povo, e ter sido impedido. Então, parece assim um pouco esse sofrimento, como o João estava explicando para nós. É isso só que eu queria falar. Exatamente, muito bom. Assim como São Padre Pio também foi impedido, né? Foi impedido de atender confissão, ficava 18 horas no confessionário, mais da metade do dia, e de repente foi impedido. Então, de todos os sacrifícios, as contrariedades, nós somos muito contrariados durante o dia, seja por pessoas, seja por acontecimentos, quando as coisas não acontecem de acordo com a nossa vontade, que a gente possa oferecer também isso em sacrifício. Amém, amém. A nossa primeira partilha é como podem ser usados os sofrimentos, e muitas vezes percebemos como castigo de Deus. Vamos lá, então, como podemos usar esses sofrimentos, né? E não encararmos como castigo de Deus. Parabéns ao João aí, uma bela explanação, já praticamente colocou tudo para nós aí, né? Mas nós precisamos desconstruir, na verdade, essa ideia de sofrimento. E isso, o Diário de Santa Faustina ajuda muito. Foi uma coisa que ocorreu na minha experiência, né, na minha intimidade com a misericórdia. Quanto mais eu fui mergulhando, mais eu fui mudando. Eu costumo dizer que é mudar a chave do sofrimento, né? Então, normalmente a gente, quando está sofrendo, a primeira coisa que faz é pôr esse sofrimento como um castigo de Deus, e até acusar e blasfemar a Deus pelos sofrimentos. Eu destacaria aqui a leitura de Romanos, né? Paulo, ele é extremamente feliz ali. Se somos cordeiros de Cristo, não é só na glória, é também no sofrimento, e se participarmos do sacrifício de Cristo no sofrimento, também seremos dignos de participar do sacrifício da glória de Cristo que nos espera. Então, Paulo coloca muito bem, né? Nós queremos a glória, mas não queremos o sofrimento. Nós queremos o céu, mas não queremos a cruz. E não tem jeito. Não dá para ir para o céu sem cruz, não dá para viver na glória de Deus sem o sofrimento. Mas por quê, né? Nós podemos nos perguntar, mas por que precisa ser assim? Porque se eu aceito Cristo, se eu sigo Cristo, se eu me denomino cristão, eu tenho que sofrer. Não esse sofrimento nos vem pela nossa condição humana, que nos foi trazida pelo pecado original. E que muitas vezes, como ele ainda está lá embutidinho em nós, apesar de que nós fomos libertados desse pecado lá no batismo, nós ainda... a nossa carne, a nossa humanidade ainda cai lá no pecado original. E esse sofrimento também, nós precisamos ter discernimento no espírito sobre esse sofrimento. Eu sou muito assim cauteloso para falar sobre esse tema, porque pode passar a impressão para a pessoa que é sofrer pelo sofrer. O João colocou isso muito bem, a Fifi reforçou. Não é o sofrer pelo sofrer, né? E se a gente for analisar a nossa vida, Jesus vai dizer que Deus é luz e Ele vai nos mostrar as trevas.
Então, quando ele diz assim, conheça a verdade vos libertará, a partir do momento que nós conhecemos a verdade sobre Deus, ela nos liberta porque nós passamos a olhar a verdade sobre nós mesmos. E aí nós vamos perceber que esses sofrimentos, na sua grande maioria, são causados por nós mesmos. E que nós podemos corrigir com a nossa racionalidade e a nossa inteligência e que a força que vem no alto. Então eu sempre digo assim, diante do sofrimento que eu estou vivendo, a oração nossa deveria ser essa: Senhor, se é permissão sua, porque Deus de fato não manda o sofrimento, Deus de fato não castiga a alma, porém, se ela está em sofrimento, Deus está permitindo. Então a nossa oração diante do sofrimento deveria sempre ser essa: Senhor, se vem pela sua permissão esse sofrimento, que eu suporte e que eu aprenda tudo aquilo que eu preciso aprender, que eu amadureça tudo aquilo que o meu espírito precisa amadurecer com esse sofrimento. Que as almas que serão beneficiadas com esse sofrimento de fato sejam salvas, de fato sejam resgatadas do purgatório. Mas se esse sofrimento não é permissão sua, eu rejeito, eu renego da minha vida. Porque muitos dos sofrimentos não vêm pelas nossas próprias colher o que nós mesmos estamos plantando. E Paulo é feliz ali, e ele termina Romanos 8 dizendo que vai nos separar de Cristo. Nem mesmo a tribulação, nem mesmo o sofrimento, nem mesmo tudo que possa acontecer na nossa vida é capaz de nos separar do amor de Cristo, porque independente do sofrimento, independente dos nossos erros e dos nossos pecados, Cristo continua nos amando e vai nos amar para sempre. Por isso, nada é capaz de separar do amor de Cristo, nem mesmo o sofrimento, por maior que ele seja. E aí eu destacarei uma frase do diário que foi lida, que eu gosto demais, uso demais essa frase nas minhas partilhas, que Jesus dizia a ela: olha, une os seus pequenos sofrimentos aos meus sofrimentos, para que assim eles sejam dignos de salvar almas. E é para isso que nós estamos aqui, não é? Para salvar almas. Essa não é a nossa grande missão, salvar almas? E se o caminho que Deus achou para salvar almas seja permitindo alguns sofrimentos para a nossa vida, que na verdade vão servir para amadurecer o nosso espírito, então que assim seja. Mas eu dizia, né? Por que então tanto sofrimento? Cristo veio na terra e sofreu muito, Maria Santíssima sofreu muito, e a Fifi escolheu uma música assim, inspirada pelo Espírito Santo, né? Que é o Calvário de Cristo, e dizendo: Maria, me ajuda nesse Calvário, me ajuda, me ergue, né? Me levanta. E é de fato isso, Maria faz esse papel diante do sofrimento. Porque o mundo ainda não aceita esse Cristo e a sua filosofia, a sua pregação. E por isso Cristo sofreu tanto. E por isso que nós que nos dizemos cristãos, imitadores de Cristo, também vamos sofrer. Porque, como diz Paulo, não é só na glória, mas também no sofrimento. E eu reforço que a Fifi disse, estava preparado para me dizer, e ela adiantou, da alma sofredora. Poucos cenáculos conhecem esse membro da alma sofredora. Está no estatuto do apóstolo eucarístico da misericórdia, né? E é um membro e deve fazer parte do cenáculo da misericórdia. Se ele não pode estar presente nas reuniões, que ele seja uma alma de fato sofredora e orante. É importante que essa alma seja orante, porque o papel dela é orar pelos cenáculos, pelos trabalhos do cenáculo, pela devoção da divina misericórdia. Então, termino dizendo que o sofrimento não é e nunca foi castigo de Deus. Deus pode permitir por uma didática para que aquela alma amadureça espiritualmente e para que os sofrimentos dela contribuem para a salvação da alma dela e de outras almas. Então nós podemos honrar a glória de Deus quando nós colocamos nossos sofrimentos unidos aos sofrimentos de Cristo,
para a salvação da alma. Perceba, irmão, que Deus está preocupado com a salvação da alma. Por isso que nós precisamos mudar essa chave do sofrimento para entender e interpretar melhor os nossos sofrimentos. Amém? Amém, amém. Muito obrigada, Claudinei. Eu falei da alma sofredora porque eu falei, acho que não vai dar tempo o pessoal explicar, então eu vou falar da alma sofredora, porque é um ponto importante. Obrigada, viu, Claudinei? A nossa segunda partilha é como nos nossos sofrimentos podem ser usados para o bem dos outros. Gilberto, vai nos falar. Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns pela exposição que fez o João, né, e muito bem explanado a primeira partilha com o Ney. Eu faço dessa partilha, dessas palavras dele, as minhas palavras. E vou complementar com aquele meu entendimento da segunda partilha, que diz assim, como os nossos sofrimentos podem ser usados para o bem dos outros. Assim, explicando rapidamente, assim, por cima, assim, o sofrimento, a dor e o sofrimento, são sensações das quais os seres humanos tentam fugir. Isso acontece porque o sofrimento tira da pessoa aquela zona de tranquilidade e conforto. E apesar de nos trazer esse certo desconforto, ele também nos traz um aprendizado. Com esse aprendizado, a gente aprende a raciocinar, a ser fortalecido, né? E serve de exemplo para os nossos próprios dias de sofrimento, para o nosso alinhamento de caminhada. Mesmo não sendo desejado o sofrimento, ele traz realmente ensinamento. E esses ensinamentos é que a gente pode exemplificar os nossos irmãos, aqueles que necessitam de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, porque a gente sabe que nem todas as pessoas reagem ao sofrimento da mesma maneira. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim que eu até hoje, todos os problemas que eu enfrentei assim com firmeza, né? No outro dia, que depois que cai a ficha, que aí é que vem o sofrimento, né? Mas eu me considero um pouco forte. E nesse ponto é que eu uso para quando tem alguém precisando de um ânimo para essa caminhada. As pessoas às vezes sofrem com a resiliência que está associado à resistência. A resiliência é aquela propriedade que a pessoa tem de resistir ao não, né? E ela terá que reverter isso aí para poder ser útil para ele. Eu diria que a resiliência está associada na psicologia, que seria a elasticidade, ou seja, a habilidade de uma pessoa possui para resistir, lidar e superar as adversidades do dia a dia. A resistência é um sinônimo de resistência. Então, resistência é tudo aquilo que nos entrava de uma ação para superar. Na parte ela é relacionada à física, como na física é tudo aquilo que resiste a uma ação. Para toda ação existe uma reação. Então, isso aí está associado com resiliência. Então, eu diria assim, as dificuldades, muitas vezes, vem o fortalecimento, a sabedoria para o enfrentamento do dia a dia. Varia muito de pessoa para pessoa no seu estado emocional ou espiritual. Tem pessoas que custam a reagir, no meu caso. Há também muitas pessoas que fraquejam nos primeiros momentos do acontecimento, até mesmo demonstram fraqueza na fé. Maldizem, condenam e usam outros termos assim que enfraquece automaticamente a sua autoestima. Outras, porém, permanecem muito fortes, até mesmo demonstram as dificuldades para externar as suas dores e dificuldades. Elas permanecem muitas vezes retraídas e com isso tornam fragilizadas. Mais ou menos o meu exemplo, assim, porque eu reajo assim depois de um certo tempo que se passa o meu sofrimento. A gente sabe que Deus, ele não põe para nós uma cruz, um fardo maior do que as nossas próprias forças.
Se existe alguma coisa, é nós que colocamos esse peso a mais na nossa mochila, porque pelos erros, pelos desvios de conduta, pelas descrenças, né? Então, por isso é que às vezes o nosso fardo fica mais pesado. Mas vamos ficar tranquilo que os ensinamentos sempre nos trazem, nos caminham para frente, nunca ficamos voltando para trás, tá? Sempre nos impulsiona para frente. Com isso é o meu entendimento, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que tenha sido para a utilidade de todos, tá? Hoje eu estava também refletindo naquele livretinho das 20 dores de Cristo. Ali a gente, voltando atrás, vivendo aquele momento, a gente vê que o nosso sofrimento não é nada em comparação com o que ele sofreu para nos salvar ali naquele momento de mais ou menos 3, 4 horas, né? Desde que foi julgado até as 3 horas da tarde, quando ele entregou a sua vida para os nossos pecados. Ali a gente sente, né? Porque eu procuro vivenciar esses momentos assim, eu estar presente naquilo ali, como se eu estivesse naquele momento no ar, né? Aquilo nos traz uma dor no coração, nos traz assim uma clareza de entendimento o que é sofrimento. Amém. Muito obrigada, Gilberto. Vamos chamar agora para fazer a terceira, a Vera. Quando os nossos sofrimentos têm o maior valor para nós e para a salvação dos outros. Vera, você tem 4 minutos. 4 minutos, vamos lá. O máximo. Todos, obrigado por tudo. Vamos ver se em 4 minutos eu consigo dizer o que é necessário, rápido. Bom, eu lembro que as palavras de Jesus, né, quando ele diz que ele não quer sacrifício e sim misericórdia. Por quê? Porque ele já sofreu por nós. Por isso ele fala isso. Então, o que é necessário é aceitarmos a vontade de Deus, que independe de nossas escolhas, como um caminho para encontrarmos um dia sua face. Precisamos discernir, não confundir fé, vício de sofrimento, doença mental e sofrimento independente de nossa vontade. Isso é muito importante. Então, por isso até que Jesus fez com que Santa Faustina tivesse um diretor espiritual. E quem tem que louvar a Deus por essa graça, para nos ajudarmos a ter esse discernimento. Jesus se permitiu sacrificar por nós para que compreendêssemos o seu amor. O amor é que complementa a intimidade com Ele, onde buscamos força, confiança, para superarmos com fé nossas imperfeições. No primeiro mistério doloroso, quando em agonia Jesus se sentiu abandonado por tudo e todos, olhando ao redor e não havia ninguém, seu amor por nós lhe deu forças junto com o olhar de sua mãe Maria, também nossa mãe, e no silêncio ele orou, pois apesar da solidão, sabia que seu olhar estava nela e o dela em Jesus. Entregar o coração à semelhança das dores de Maria nos fortalece a aceitar com naturalidade nossa missão, através do testemunho, pois Maria não buscou respostas, apenas aceitou a vontade do Pai em silêncio. E até hoje, nos dias de hoje, ela vigia nós, seus filhos, em oração, junto com o seu filho, entregando nossos pedidos. Jesus pede a Santa Faustina que medite sobre a sua paixão. Na realidade, pede a todos nós. Compreendamos o seu amor, mas para muitos não foi o suficiente. Sugiro refletir na via sacra, para compreender a nossa salvação e a salvação de todos nós. E com o conhecimento que nos foi dado, nossa responsabilidade como irmãos se torna maior. E refletindo o mistério durante a via sacra, da coroação de espinhos, no silêncio da minha oração vieram as seguintes palavras: se soubessem a estrada luminosa que vossos espinhos vos levarão, suportariam com menos queixa, mais amor, apesar do cansaço de vossas lutas, já que as mudanças terrenas avançam. Esse mistério é salvífico na redenção, onde Nossa Senhora é a própria corredentora, pelo silêncio que abriga em seu coração das dores dos filhos amados por mim
mas flagelados pelo mundo. Mas em vosso mundo espiritual já brotou perfume de rosas, para então, através do aroma do vosso amor, perfumar o coração dos mártires apóstolos últimos, que estão derramando em seu sacrifício pessoal a nova redenção da humanidade. Só que desta vez, mais em seu sacrifício na cruz, pois os pecados do mundo superam todos os avisos já dados à humanidade pela Igreja na natureza. E vos confirmo que esta era devotada ao inimigo está no seu auge. E ele se disfarça para poder depois avançar na astúcia da armadilha que lança meus filhos. Mas eu os protegerei através da Trindade. Amém. Essa é a partilha. Obrigada, Vera, foi muito linda, ótimo, viu? Agradeço muito aos que compartilharam, viu? Muito obrigada. Agradeço muito também ao João. O João está por aí? Estou sim, só desliguei a câmera. Não, tudo bem, eu vi que você estava aí sim. Agradeço muito a você, agradeço muito também a Teca. Você quer fechar algum assunto, João? Peraí. Não, creio que é isso, né, o que eu falei, com o que o pessoal muito bem complementou, mas nós possamos amar verdadeiramente a Deus, né, seja no momento bom, seja no momento de dificuldade, de unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, e assim o nosso sofrimento terá muito mais valor. Amém. Ivo, o padre Marcos entrou? Sim, a Fifi. O padre Marcos, está o Frei Marcos também, Frei Marcelo, acho que é alguma coisa assim. Belezinha. Oi, padre Marcos, oi, Frei Marcelo, a vossa bênção, a bênção de vocês para nós. Que Deus abençoe a todos vocês, João, obrigado aos demais contribuintes. Peçamos a graça de Deus quando vem sofrimento para nós, que saibamos oferecê-lo, juntá-lo à cruz de Cristo. Amém. O Frei Marcelo quer falar alguma coisa? Cadê o senhor? Abre o seu microfone. Tá ruim aí? Ele está na reunião, mas não sei se não está ouvindo. Tá falando? Não. Frei, tá com o microfone fechado? Aqui deve estar sem som, né? Está desligado o microfone dele. Frei, abre o seu microfone. Está desligado. Padre Marcos, o senhor quer colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que, bom, de sofrimento é difícil falar, né? Ou fácil falar até, mas é difícil enfrentá-lo, né? Eu hoje, nesses dias, hoje falei com meu primo, que desde 20 anos está na cadeira de rodas, e já não tem no corpo lugar livre de feridas, e o pulmão já está fechando. Ele diz que não quer mais, o médico diz que deixe-me morrer. Então, e aí, tá, agora visitei também outra senhora que só vive porque tem aquele aparelho com oxigênio, e outra senhora que é ativa, ainda 70 anos, cheia está, e de repente paralisia, e está na cama, e depende de tudo das outras pessoas. Ela sempre ativa, sempre independente, agora não aguenta esse sofrimento e não controla suas necessidades fisiológicas e tudo. Imagine. Então, que Deus nos dê força para quando venha a nossa vez, fazer desse sofrimento uma obra, uma contribuição pequena à salvação nossa e dos outros. Amém. O Senhor esteja convosco. Mas parabéns, viu?
pela colocação, viu, a Fifi? É importante que cenáculos tenham irmãos sofredores, né? Eu acho que a minha perseverança no sacerdócio eu devo a meu primo, essa a minha amiga da escola, que também há 20 anos está na paralisia, na cama, tá, então, bom, termino por ali. Abraço, que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai e do Espírito Santo, amém. É o Padre Frei que está tentando entrar? O Frei está tentando falar. Ó. Cadê ele? Pode falar, Frei, abre o microfone. Deus abençoe a você, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada, te achei aí. Tudo bem com o senhor? Muito obrigada. Deus abençoe o senhor também, viu? Deus lhe pague pela sua presença. Amém. Eu estava fechando a paróquia, por isso que eu tive que dar uma fugidinha. Mas tudo bem, muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada pela sua gentileza, viu? Consideração que o senhor tem comigo. Amém, amém. Obrigada. Um abraço a todos. Tamo junto. Deus abençoe. Tamo junto, tamo junto. Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela presença. Desculpem do atraso, viu? Deus abençoe a todos. Muito obrigada. João, Deus te pague, querido. Deus te abençoe, Deus te pague. João Vitor. Foi maravilhosa a formação, viu? Maravilhoso. Amém. Amém. Muito obrigada, Frei. Estamos com pessoas excelentes aqui. Tanto os comentaristas, como o apresentador, a leitora. Grandes apóstolos, graças a Deus. O João Vitor me fez lembrar de um retiro que eu participei, que o pregador dizia assim, que o amor de Deus pela humanidade foi pregado sobre o santo lenho da cruz. Muito bonito. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe. Viva Deus te pague. Deus te abençoe. Muito obrigado. Boa noite. Coração. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Aí, pode desligar.